Minha História na Vaquejada, oferecimento Nilo Apolo Fred, o campeão do Aras Bezerra Marinho. Armado Fit, campeão nas pistas e na genética, o garanhão do Aras Niran. Easy Jack Diego, a campeã do Aras EGR. E Botinas Dom Diego, eu uso Dom Diego, a vaquejada usa Dom Diego. Conhecido, querido e respeitado na vaquejada. Hoje a história dele, Serginho Silva, um dos vaqueiros que mais ganhou prêmios na sua categoria. Ele vai falar um pouquinho das grandes vaquejadas que correu, os grandes animais que montou e os grandes prêmios que ganhou agora no quadro Minha História na Vaquejada. Você é nosso convidado. Serginho, eu começo sempre perguntando o nome completo do vaqueiro. Meu nome é Luciano Sérgio da Silva. Né? Idade hoje, Serginho? 54. Você é natural da onde? Bezerros. Você vem de uma família vaqueira, né, Serginho? Na verdade, Nilson, meu pai começou me botando na vaquejada logo cedo, né? E depois ele parou com a vaquejada. Mas como tinha no meu sangue a vaquejada, quando eu voltei a trabalhar e ter meu próprio domínio, eu voltei a vaquejada de novo. Qual foi o primeiro cavalo que você montou na vaquejada e com que idade? Meu primeiro cavalo que eu montei foi o nome do cavalo Pinguim. Um cavalo muito bom, que me ensinou a correr. E eu botei meu primeiro boi em uma vaquejada em Surubim, montado nele, eu tinha 10 anos de idade. Já puxando? Já puxando. E a partir de aí, quais outras vaquejadas que você correu ainda menino nesse cavalo e que também ganhou? Foi uma história muito engraçada esse cavalo. Quando eu comecei a correr nele, que eu comecei a me dedicar, aí meu pai disse, tá bom, não corre mais, se você vai ter que estudar. Então vendeu meu cavalo e eu fui estudar em Recife. Quando foi com 12 anos eu fui para o Recife. E voltei com 17, passei 5 anos afastado, porque meu pai não queria mais a vaquejada. E eu sempre prometendo para mim mesmo que no dia que eu trabalhasse, tivesse um domínio próprio, eu voltaria a correr a vaquejada. E com 17 anos eu comecei a trabalhar de novo. Então com 19 anos eu comecei a correr vaquejada de novo. Foi um período muito difícil, assim, eu joguei futebol, fazia outras coisas e o cavalo sempre no meu pensamento. E nesse determinado momento eu comprei um cavalo chamado Cruzeiro. Aí foi quando voltou Minha História da Vaquejada de novo. Esses animais eram quarto milha ou era o nosso pé durinho nordestino, crioulo nordestino? Não, o Pinguim era um cavalo bem nordestino mesmo, era um cavalo pé duro, como se chama, né? Já o Cruzeiro era meio sangue de quarto milha. Então a gente, quando competia naquela época, não ligava muito para papel de documento. Sempre a gente dizia o seguinte, documento de cavalo é boi na faixa, né? Aí a partir dos anos 90 para cima começaram a olhar documento de cavalo. Então na minha época mesmo o documento de cavalo era boi na faixa. O que mudou da vaquejada de hoje para a vaquejada da sua época? Mudou muitas coisas, né? As regras, mudou o gado, né? O gado hoje é um gado mais selecionado, um gado mais precoce. Na nossa época era um gado menor, mas também era difícil. Mas você dizer, não, você ganhou naquele tempo e ganhar hoje, qual a diferença? Então é a mesma época, eu vou dar um exemplo para você, a Copa de 70, você olhar hoje numa televisão, aquele jogo parado, mas era difícil também. Como hoje é um jogo mais corrido, então o tempo tem que acompanhar, né? Se foi difícil naquela época, hoje também é a mesma coisa, é difícil. O que eu vejo hoje, na vaquejada atual, são esses cavalos muito novos, que seria melhor se não tivesse esses debs, esses pontos futuros, um cavalo muito novo. E na nossa época o cavalo era amansado com 4 anos de idade, 5. Então os cavalos duravam mais. Você não vê um vaqueiro hoje correr 5 anos seguidos no cavalo. Muito difícil. O cavalo machuca, o cavalo não vai para frente devido à idade. Foi muito apertado. Bom,
Qual foi a grande vaquejada que você ganhou, aquela que você não esquece, Sérgio? Eu sei que você ganhou muitas vaquejadas, você daqui a pouco vai falar dos prêmios que você já ganhou, mas tem aquela vaquejada que para você deve ter sido especial. Qual foi a vaquejada principal que você guarda na memória? Ah, Nilson, são muitas, porque realmente eu corri muitas vaquejadas. Mas assim, o que me chama mais atenção foi a vaquejada de surubim. Porque nós aqui do Nordeste, né, é como se fosse um barretão, a vaquejada de surubim. E teve um gosto muito especial, né, que estava até eu e João, grande amigo meu, João Galdino, e ficamos nós dois na disputa final, né? Quer dizer, a torcida todinha contra João e eu sozinho enfrentei João 2 vezes. É verdade, a favor de João, né? Que o João tá correndo em casa. Toda a favor de João, e quando eu saía, aquela torcida lá e eu consegui ganhar. Quer dizer, eu ganhei sozinho em Surubim. Para mim foi a vaquejada que me chamou mais atenção. Isso foi em que ano? Rapaz, eu acho que foi 2001 ou 2002, se eu não me engano, nesse período, né? E assim, foi uma vaquejada que me chamou muita atenção, porque era o Maracanã das vaquejadas, era o Barretão das vaquejadas, e ainda continua sendo isso aí. Você ganhar em Surubim é uma coisa diferenciada, né? Você como vaqueiro mesmo ganhar em Surubim é uma coisa que não tem, assim, é uma coisa inexplicável. É muito gostoso lá. E aquela vaquejada que você foi que não deu nada certo? A senha estava batida, né? 2, 3 senhas batidas na vaquejada, você correndo muito bem, o cavalo na classificação deu show, mas na hora da disputa o cavalo resolveu não concordar com você. Olha, eu sei muitas vaquejadas, mas vaquejada não é só alegria também, né? Eu acho que é tristeza. E apesar de ser uma vaquejada que eu considero como uma mais tradicionais do Brasil, que é a Maria da Luz, mas foi lá, porque eu perdi um grande amigo lá. Eu estava com a senha batida, né? E José Cícero, é um amigo nosso, todo mundo gostava dessa pessoa. E assim, ele como fosse despedindo de mim, passou do meu caminhão, como você sabe, meu caminhão eu gostei de ser por uma cachaçinha, um tiragosto, e ele tomou essa dose de socorrer. E de repente, quando ele entra na pista, só viu o exercício se acidentou. Então ele chegou a falecer lá, e aquela vaquejada, no outro dia eu fui correr, me machuquei também, não consegui disputar. Então essa vaquejada assim teve um lado muito triste. Apesar de ser uma vaquejada muito tradicional, eu adoro a vaquejada de Maria da Luz, mas essa daí me marcou muito. Vamos falar dos prêmios? Carros, quantos carros você ganhou só? Você fez uma pergunta só mesmo, só. Eu acho que foi 1 ou foi 2. Foi 1 praticamente, foi 1. E rachado? A rachado teve uns 15 ou 16, eu acho. Moto, quantas motos você ganhou só? Tem ideia? Nilson não tem não, mas eu acho que foi mais de 30. Mais de 30 motos. Os amigos da vaquejada, seu caminhão é cheio de amigo, né? Mas qual é aquele amigo que não pode faltar aqui? Rapaz, é uma pessoa que está me fazendo muita falta. Está afastado um pouco, devido aos problemas, mas era a Bila. Bila para mim era um cara, e ainda continua sendo, que sempre fazia a festa do caminhão. Bila é um cabo diferente mesmo. Sinceramente, eu acho que ele é um amigo meu de infância que me faz muita falta na vaquejada. Agora, nos dias de hoje, qual é aquele amigo que vem aqui pro teu caminhão só na hora que o churrasco tá pronto, só na hora que a cervejinha tá bem gelada e o litro de cachaça tá na mesa, mas quando ele não tá aqui, você sente falta? Nilson, são muitos amigos. Se você for citar assim, em termos de amigos, você sabe que meu caminhão sempre foi cheio e eu sinto falta. Ontem mesmo eu estava sozinho aqui no meu caminhão, meu irmão não pôde vir, nem meu filho, nem meu irmão. Eu fiquei sozinho ontem, foi aquele negócio triste. Mas assim, foi muito bom, porque a gente reflete nas coisas, né? Mas assim, os parceiros que eu sinto falta é o Baixinho. Meu amigo Baixinho, você conhece ele? Conheço, Baixinho, gente boa demais. Então ele é aquele cara que sempre está naquela hora que a gente está tomando uma, conversando e brincando. Vamos falar do Marreta? A Marreta foi um garanhão que marcou a tua vida, né? Você correu no Marreta, o Marreta foi um grande reprodutor. Tem animais aí, filhos do Marreta, que já estão começando a competir. Como é que você chegou até o Marreta?
Rapaz, eu namorava o Marreta há muito tempo, né? E ele ficou, assim, ficou na minha visão sempre. Quando eu via Marreta, esse cavalo vai ser meu, esse cavalo vai ser meu. Então, em determinado momento, eu fiz uma proposta a ele, não deu certo. E quando foi de uma vaquejada em Riacho das Almas, eu fui olhar esse cavalo correr. Ele me chamava a atenção, mas ele não estava correndo bem. Então, eu dei muito a Júnior Nunes, o mestre, né, que a gente chama com ele. Disse, Serginho, pode comprar esse cavalo que eu dou jeito nele. Disse, mestre, compre. Era uma semana antes da vaquejada de bezerros, no Fina Borba. E nesse período, ele disse, Júnior, eu compro mesmo, ele disse, pode comprar quinta-feira, você corre nesse cavalo. Aí ele montou no cavalo 3 dias, consecutivos. Na quinta-feira, a gente lá no meu parque, disse a ele, Serginho, tire 3 bois nesse cavalo aí. Eu disse, Júnior, o cavalo está perfeito. Então fui para a vaquejada de bezerro, me classifiquei no 4º lugar do profissional e 1º lugar na CQM. Então foi um cavalo que marcou muito a minha história. Até hoje marca, né? Que eu tenho filhos dele correndo. Eu acho que o meu próximo cavalo vai ser o filho do Marreta, que é o Boy. E temos novos cavalos de esteira também, que já é filho do Marreta. E fora inúmero valor muito alto que eu vendi ele. Foi um cavalo que marcou demais. O recado que você dá hoje para aquele vaqueiro que corre hoje, mas sempre te viu correr, que tem um filho, que este vaqueiro contou a história para ele, olha, Serginho foi e é um grande vaqueiro. Qual o recado que você dá para esse camarada que você sempre o inspirou como ser humano e como vaqueiro? Ó Deus, o primeiro lugar de conselho que eu chamo sempre é a humildade. Você nunca achar que está em cima, né? A humildade da pessoa, eu acho que é o primeiro passo. E você se dedicar às coisas que faz também, né? Você tem que se dedicar no dia a dia, você tem que procurar ouvir mais das pessoas que entendem da vaquejada. E eu acho que o primeiro passo que chama de uma pessoa para correr vaquejada hoje é a humildade. Isso é muito importante. Agora vamos falar um pouquinho da nossa história de amizade. Você se lembra a primeira vez que nós nos encontramos? Nilson, faz um pouquinho de Faz um tempinho, mas eu me lembro. Foi na vaquejada do Parque Acauã. Eu estava num caminhão lá, eu acredito que era o caminhão de Robinho, quando você chegou. Foi isso mesmo, correto. Então foi uma amizade muito boa, que continua sendo. A gente foi para o Rio Grande do Norte, vocês me recepcionaram lá de uma maneira extraordinária, vocês junto com a sua esposa. E marca a vaquejada, né? A gente marca a vaquejada hoje mesmo. Eu venho mais para a vaquejada através da amizade. Estamos conquistando uma categoria nossa agora, que é a categoria Master. Eu acho que é uma categoria que vai pegar, porque teve muita gente que não viu um Lula Guerra correr, um Ronaldo, um Rui, O Serginho Silva. E eles estão vendo hoje, né, através desse tempo, esses vaqueiros que eles não tiveram condições de ver. Então, e através dessa categoria Master, estamos trazendo os amigos de novo para a vaquejada. Isso aí foi uma luta nossa, graças a Deus conseguimos. E estamos conseguindo mais ainda, aderindo, cada parque mais aderindo, mais ainda e mais. E eu acho que é uma categoria que vai ser muito bem-vinda à vaquejada. Serginho, obrigado por tudo. Obrigado pela sua amizade, por você ser essa pessoa extraordinária, meu conselheiro e meu amigo, pela sua história na vaquejada, que é muito importante, pelo que você já fez, continua fazendo e vai fazer por muitos e muitos anos. Estar perto de você, para mim, é sempre uma lição de vida. E para todos aqueles que são seus amigos. Muito obrigado por tudo. Não dá para escrever a história da vaquejada num livro sem ter ali o nome de Serginho Silva. Graças ao que você representa para muita gente, Serginho. Isso aí é muito importante, Nilson, é o reconhecimento, né? Em primeiro lugar, agradecer a meus amigos, que através da amizade a gente consegue tudo. Agora, sempre eu digo a meus filhos, você procure o caminho certo. Procure a amizade que eu fiz na vaquejada, porque a vaquejada hoje eu acho que é 70% da minha amizade, são em vaquejada. Então eu construí isso. Espero que meu filho tenha essa continuação, meu sobrinho também, meu irmão, porque a vaquejada realmente é um negócio diferente.
Espero que você tenha gostado da história do meu amigo Serginho Silva, e tem muitos mais vaqueiros bons de gado, que montaram grandes animais e que ganharam grandes vaquejadas para a gente contar a história aqui no quadro. É você comentar, se inscrever no canal, sugere aqui quem é o nosso próximo entrevistado. A gente vai atrás para você. Um grande abraço e até a próxima.